Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar R$ 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Estamos de volta com Linha de Passe aqui na ESPN Brasil, ainda falando a respeito de redes sociais, aí não só o Twitter, as redes de um modo geral e as discussões, amigos, ligações e tudo mais. Outro assunto quente diz respeito ao Renato Gaúcho, se permanece no comando do Flamengo, se fica até o final do Campeonato Brasileiro, se tem clima para permanecer no comando do Flamengo. O que você acha, Breira? Prieto, a questão sobre o Renato é que antes da final da Libertadores, a mochila que ele levou para Montevidéu já era bastante pesada. O Renato acumulou erros no comando do Flamengo, paga muito pelo que falou antes de chegar ao clube, no embate que teve com Jorge Jesus, as coisas que disse, do time de 200 milhões. Isso daí, naturalmente, entrou até para a própria... pesou para a rejeição de parte da torcida do Flamengo. Quando ele chega, parte da torcida que um dia queria, não queria mais. E, naturalmente, um técnico como ele, que é o bonachão, cara de grupo, e nisso ele vai muito bem, ele mudou, de fato, o ambiente no Flamengo. Quando se tem no campo um adversário melhor preparado, um adversário que com menos recursos consegue fazer mais, já se torna inviável, porque o torcedor do Flamengo olha para o Palmeiras do Abel e fala: poxa, o meu time pode mais, o meu time não é só isso. Tem Arrascaeta, tem Gabigol, tem um banco que se dá o luxo de entrar com Vitinho e Pedro na prorrogação, um grande diferencial competitivo, mas o Renato não consegue fazer esse Flamengo jogar em sua plenitude ou nem perto disso. E uma coisa é criticar o Renato só pela derrota na final da Libertadores. Talvez seria injusto, mas vem a crítica ao Renato se arrasta, vai muito além, vai até em jogos que ele ganhou, em jogos que ele venceu, como contra o Barcelona de Guayaquil, em que o Flamengo não consegue controlar o jogo. O Flamengo tem muitos problemas, sofre, e o torcedor mais lúcido rubro-negro já cobrava o Renato por isso. Então eu vejo que a final da Libertadores só escancarou a diferença de um treinador e de um trabalho que preza por conhecimento, que preza pelo aspecto tático, que preza por organização. E o Renato, ao seu modo, não conseguiu fazer isso no Flamengo. Esse é um fato. Eu vejo que é muito difícil a permanência dele por todo o desgaste, por todo o peso. A diretoria também tem responsabilidade, porque banca um treinador com o perfil do Renato já sabendo desse risco. E na final, o Abel levou vantagem. Engana-se quem pensa que a final da Libertadores foi decidida por erro individual, pelo erro do Andrés Pereira. Ali tem muito do treinador também, que quando mexe no time, muda a forma do Palmeiras marcar e surpreende o adversário. E o Renato foi surpreendido várias vezes na partida pelo Abel, que foi mais feliz em sua estratégia, no seu plano de jogo. Então, por isso, o duelo é só uma amostra de como o Renato ficou aquém da expectativa do torcedor rubro-negro e da própria diretoria, que certamente esperava muito mais do trabalho dele. Acho que ele não fica, né? Porque não ganhou nada, né? Se esperava que ganhasse pelo menos uma competição, que fosse essa, e que tivesse passado pelo Atlético Paranaense, tivesse mais uma competição, enfim, não deu nada certo, não passou. Agora, não deu certo com ele, como não deu com o Rogério, como não deu com o Domi. Porque o que você diz, eu fico pensando em esse torcedor aí que quer ver, esse meu time tem que jogar mais e tal, ele tá pensando lá em 2019 do Jorge Jesus. E de lá para cá ninguém fez isso, por várias circunstâncias. O elenco ainda é mais ou menos o mesmo? É sim, tal, reforços parecidos e tal. Mas, enfim, não sei nem se o próprio Jorge Jesus faria o time jogar o que jogou lá. Se tivesse ele aqui agora, se iria se repetir isso. Eu acho que foi muito circunstancial ali, deu tudo muito certo, mas, enfim, esperava-se, com o Rogério não deu porque não tem identificação, mas com o Renato vai dar, mesmo ele não sendo
considerado dos técnicos mais táticos, estrategista, mas o jeitão dele, ele vai fazer essa turma jogar. E o começo foi muito bom e deu a impressão que poderia, se não jogar aquele futebol do Jorge Jesus, vai ser um Flamengo dominante. Foram várias goleadas nos 8, 10 primeiros jogos. Ali dava tudo certo e todo mundo se entusiasmou. O Michael começou a jogar Aí muito volta o na Michael mão a dele, fazer gols, todo mundo. O começo foi muito bom. Mas fica aquela história também, puxa, mas no Campeonato Brasileiro ele está poupando, os caras estão machucados. Acho que ele sofreu também com isso. Não era nem de querer poupar. Eu acho que teve muita gente lesionada mesmo, que ele precisou trocar. E aí o brasileiro foi ficando mais distante. Não, mas então tudo bem. É aquela história dele lá do Grêmio, é priorizar mata-mata. Então ele vai ganhar a Copa do Brasil ou ele vai ganhar a Libertadores. Isso não aconteceu. E aí vejo para frente um grande problema. Não sei se ele vai sair antes de acabar agora o ano, até porque o contrato dele vai só esse ano. Se o Flamengo vai já achar que entrega a toalha mesmo, tem mais nada para fazer só esses jogos, já tira ele amanhã cedo. É trazer quem para o lugar dele? Porque o perfil do Rogério não funcionou, pô, esse perfil do Renato é completamente diferente. Vai buscar um outro estrangeiro lá fora, vai fazer uma proposta para o Jorge Jesus, quem sabe, voltar. Porque aqui no mercado nacional eu não vejo. Porque o Renato era o cara que podia ter dado certo. Foi lá, buscou, quando chegou teve uma certa rejeição, mas antes gostaram muito que fosse ele. A gente lembrava agora aqui no intervalo, o Renato já foi contado até para a seleção. O Renato, quando falava no Renato no Flamengo, a gente falava que se o Tite também sair, o Renato está pronto. E hoje ele está totalmente em baixa. E aí colocar quem? Quem é do mercado? Vai buscar o Cuca porque vai campeão brasileiro? Não acredito. Primeiro que eu não acredito nem que ele queira sair do Atlético. O Abel, vamos discutir depois se vai ficar ou não por aqui pelo futebol brasileiro, Abel Ferreira. Então é um problema sério, mas não vejo chances dele ficar porque ele não entregou. Esperava-se muito, o começo foi maravilhoso. E o Flamengo, que tinha lá o time dos 200 milhões, termina o ano sem nenhum campeonato, a não ser o Campeonato Carioca, que aí também não precisava de tanto investimento para ter ganho. A concorrência era basicamente só com o Fluminense. Acho que o Renato não fica, mas a Marcos Braz e outra diretoria vão ter aí uma boa dor de cabeça para substituí-lo. Celso Zelti. O problema maior é esse, né? Quem? Trazer quem? Acho que não fica mesmo, porque o próprio Renato deu a letra naquele discurso meio de despedida e emocionado com os jogadores depois da derrota na final da Libertadores. Acho que seria injusto culpar o Renato só pela derrota na final. O problema é que a derrota na final é um reflexo do que foi esse trabalho do Renato, que realmente começa muito bem, mas também desde aquele começo já dava mostras que esse era menos um time na mão dele e mais um punhado de bons jogadores que contava com lampejos coletivos, com lampejos individuais. Inclusive, essa mesma final foi isso. O Arrascaeta enfiou 2 bolas. Uma o Gabigol guardou, a outra o Michael perdeu. Poderia até ser campeão da América a essa hora, dependendo dos caminhos que o jogo tomasse. Mas seria a mesma coisa, seria o mesmo trabalho do Renato. E mesmo naquele momento bom, não nos esqueçamos que entre tantas goleadas, houve uma goleada de alerta sofrida contra o Internacional, em que o Flamengo apresentou esses problemas. Dava espaço demais, não trabalhava coletivamente. Não chegou a surpreender, ninguém esperava um Flamengo campeão, de repente com um time azeitado. O que se esperava isso, na melhor das hipóteses, era do Palmeiras. Eu acho que é essa exigência, respondendo à pergunta do Mauro Naves, quem? Eu não tenho nome, mas tenho características. Precisa vir alguém um pouco mais preocupado com o futebol de uma maneira orgânica. Porque quando o Renato chega, era uma outra circunstância. O Flamengo ali precisava reencontrar sua alegria, sua motivação. E com muitos jogadores ele conseguiu isso. Principalmente com os reservas, com o Michael, com o Rodinei. Ele recuperou muita gente. Mas agora a exigência, inclusive da torcida do Flamengo, e antes mesmo dessa derrota, era outra. Ficou muito claro que o Flamengo, se tinha mais time que o Palmeiras, tinha menos técnico. Galera, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é tudo placa que eu recebi das maiores plataformas de afiliados do Brasil. Olha só, tem placa da Hotmart, da Monetize, da Ticto, tem até do YouTube também. E você sabe o que significa essas placas aqui?
Isso aqui é quando você atinge um determinado faturamento nas plataformas. Então, olha só, essa placa maior aqui, que é da Monetize, tá aqui o meu nome, João Pedro Alves, ó. Eu ganhei mais de 15 milhões para estar recebendo essa placa aqui. A gente tem também da Hotmart de 5 milhões, da Hotmart de 1 milhão, que são aquelas três ali, né? Essas aqui são da Monetize de 5 milhões, 1 milhão, 500 mil, 250 mil. Do YouTube de mais de 100 mil inscritos. E aqui também da TikTok de 1 milhão e também de 500 mil. E você deve estar se perguntando como que eu fiz isso aqui, como que eu fiz para ganhar todas essas placas. Basicamente eu tenho robôs que vendem para mim quase no piloto automático. Você precisa configurar ele somente uma vez e depois o robô faz tudo sozinho para você. Se você quer saber como que eu faço isso, faz o seguinte, clica no botão aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço.